Alô, pessoal. Vamos começar, então? 6h05, quero ser pontual, respeitar o tempo de todos. Muito obrigado no meio da pandemia. Espero que todo mundo esteja bem, estejam em casa, e a gente possa compartilhar mais informações sobre Deal Flow aqui com vocês. Vou fazer rapidamente a introdução sobre o Smart Money, e aí a gente vai entrar diretamente no tema do nosso papo de hoje, que é Deal Flow, certo? Que é esse fluxo de oportunidade de investimento em startups early stage. Em seguida, a gente vai abrir espaço para o Rafael de Angel Education apresentar o lançamento da nova iniciativa de curso online, e ao final a gente fecha com o tópico do nosso novo meetup. Tudo bem? Espero que a gente vá até às 7h30, no máximo 8 horas, para todos vocês, para jantar com as suas famílias. Falando rapidamente de mim, eu sou o Fábio Porro, sou managing partner aqui de Smart Money, sou originalmente de Goiânia, eu sei que tem alguns colegas aqui que são de Goiânia. Vim fazer engenharia de computação na Unicamp, aqui eu cofundei a Móvel, que a gente conhece a Móvel, outros conhecem dos unidades de negócio da Móvel, que é o iFood, que é o produto business de consumo mais conhecido. Fiquei na frente da Móvel por 12 anos, a gente recebeu várias rodadas de investimentos, a última dela da Nasdaq, MH, e em 2012 eu fui fazer o MBA na Universidade da Califórnia em Berkeley, e quando voltei para o Brasil, em 2015, tive a oportunidade de vender minha participação, quando o Jorge Paulo fez o investimento na empresa, e aí me tornei um investidor anjo. Muita gente é investidor anjo assim, certo? Vestido de branco, carregando empreendedor no colo, capital. Deixa eu trocar o headphone aqui, parece que a minha voz não está tão boa. Esse negócio de Bluetooth não funciona muito bem, só um minutinho. E aí fui investidor anjo e também tenho algumas iniciativas educacionais. Então fui convidado a ser professor de Lean Startup da Unicamp e também compartilhei parte do conteúdo da minha experiência em investimento anjo num curso de formação de investidores de Angel Education. A gente vai falar um pouco dele aqui, tá? Muitos empreendedores veem o investidor assim, né? Vestido de branco, Anjo Gabriel, olhando você por cima do ombro, não deixa você cair. Outros veem o investidor, aquele anjo negro da morte que vai executar o mútuo e tomar a minha startup. Eu prefiro me ver de uma outra forma, como alguém empreendedor que fui e que acho que continuo sendo, que arregaça as mangas e consegue agregar um pouco de conhecimento, experiência e valor para essa startup através da pegada de Smart Money. A gente vai falar um pouco mais aqui. Então, falando um pouco do aspecto educacional, uma das minhas atuações que eu gosto de fazer e sempre quero manter é ser professor, né? Ensinando, a gente aprende bastante também, e tem um aspecto estratégico de poder formar bons empreendedores, de ter o mindset correto desses empreendedores que ainda são computeiros. Eu gostaria de ter tido essa disciplina quando era eu o aluno lá na Unicamp. Então, sou professor visitante da Unicamp, além de formar e já aquecer bons empreendedores para captar comigo, no fundo, eu também tenho condições de atrair bons talentos da Unicamp, né? Você sabe que investir em startup, a essência é o elemento humano que está ali, de talento. Então, ao fazer isso, eu consigo ter um fluxo de bons talentos para aquelas empresas que a gente também investe. Além dessa aula presencial, a gente fez a gravação desse conteúdo e agora ele vai ser oferecido por várias universidades, não apenas a Unicamp, no formato EAD. Aí vocês estão vendo do lado direito o folder do lançamento dele, feito pela Universidade Cândido Mendes. A gente está rodando um piloto em Angel Education com esse conteúdo online também. O Rafa vai poder falar mais detalhes para quem estiver interessado. Uma outra iniciativa educacional minha foi compartilhar minha experiência, meus erros, teorias e práticas, acertos e cagadas, num curso de formação de investidores anjos. Então, para os investidores anjos aí que querem aprender um pouco mais e não cometer pelo menos os mesmos erros que eu cometi nos primeiros 2 anos, uma startup do meu portfólio chamada Angel Education tem essa curso de formação de investidores anjos, que tem vários módulos, desde o início, o que é um investidor anjo, o processo de começo a investir, o fluxo de oportunidades, uma coisa que a gente vai falar aqui nesse encontro, como analisar negócios, como estruturar os investimentos e como gerir esse portfólio até ter uma saída com eventual lucro. São mais de 40 horas de aulas em vídeo, e o lançamento que o Rafa vai falar tem um elemento também presencial comigo, não presencial, mas pelo menos em tempo real e ao vivo, por conta da pandemia, tá? Vai ter mais detalhes ao final desse nosso papo. Falando rapidamente, para quem não conhece Smart Money, nós lideramos rodadas de investimento em startups do Brasil e dos Estados Unidos, em 4 grandes áreas: finanças, educação, RH e plataformas de software como serviço. O conceito de liderança do Rodada significa que a gente olha, analisa, valida e faz o cheque todo
E aí abrimos eventuais investimentos para co-investidores que fazem parte da nossa rede de co-investidores. Então, a gente não tem mandato de captação, não é isso que a gente faz, a gente não é grupo de anjos, a gente é um investidor que faz o investimento inteiro. Se tiver mais nenhum outro co-investidor, a gente vai fazer o cheque sozinho. Normalmente rodadas de 1 a 5 milhões de reais, em estágios pós-tração. Por pós-tração significa empreendedores que já tiveram ideia, já fizeram PPT, já fizeram MVP, produto, já tem um cliente e tem receita. Isso não é nenhum diferencial, certo? O empreendedor que tem hoje isso está passando vergonha, porque é possível ter isso tudo sem precisar de nenhum real de investimento anjo. Mais do que receita, eles conseguiram tracionar, sabem onde investir e fazer experimentos de tração para atingir o patamar mínimo de faturamento de 25 mil reais, crescendo 20% ao mês. A gente já fez vários investimentos e eu tenho uma firme convicção que as melhores startups conseguem chegar ali sem precisar de anjo, sem precisar de aceleradora, sem precisar de empurrãozinho. Okay? Esse é o nosso sweet spot. O mercado conhece esse estágio por rodadas de pré-seed, é o caso típico de seed, de capital semente, previamente à rodada de capital semente. Aqui está um pouco para os investidores aí. Hoje, só fazendo um adendo, esse encontro é de investidores da nossa rede. Eu meio que furei, coisa boa de ser managing partner, que você pode jogar suas próprias regras fora, certo? Então, eu abri o espaço para ter não apenas investidores, mas também empreendedores. Então, tem muitos aí que são empreendedores, além de investidores. A gente acha que os empreendedores, ao verem investidores conversando, aprendem muito mais do que fazendo pitch em Demo Day, beleza? Então, eu estou meio que arregaçando aqui para que vocês vejam os investidores falando entre si. Alguns resultados da nossa atuação, já estruturando junto com o César, meu sócio, já na atuação como líder de rodadas. A gente tem um write-off em Bestberry, temos uma startup que a gente está fazendo exit chamada Brothers, outra que levantou a primeira rodada de investimentos foi a gente que fez essas 4 startups, Hamper, Produtivo, Fala e Angel, outras startups do nosso portfólio que levantaram Série A ou Série B, Gold Packers, Gama e Cria, e 3 exits, startups que a gente vendeu a participação ou que os founders recompraram a nossa participação. A mais recente, uma startup chamada Semantics, que teve um retorno de 3 vezes o capital investido em 9 meses. Retorno bastante interessante num co-investimento com o Bradesco Ventures. Tudo junto e misturado, a gente tem tido um retorno de 45% ao ano, que é um retorno bastante substancial, ainda mais considerar que a Selic hoje em dia está 2,5%, certo? Está quase 20 vezes o retorno de um fundo de renda fixa baseado na Selic, e o maior upside do retorno ainda vai acontecer na medida que várias das nossas startups ainda estão no primeiro round, e algumas dessas startups já multiplicaram a sua receita por 20 vezes. A gente acha que o grande retorno ainda está para o futuro em carteira das startups que estão performando muito bem a despeito da pandemia. A gente vai falar hoje um pouco de deal flow, certo? Vocês, muitos investidores aí, podem se entender que, poxa, eu sou investidor, tenho capital, certo? Como é que eu faço para dar o meu primeiro passo? Como eu faço para escolher em qual startup investir, certo? É uma pergunta, talvez uma das perguntas mais comumente feitas a mim. E tem uma coisa interessante que eles se perguntam, poxa, esse primeiro passo eu vou sozinho? Onde eu acho as startups? Como elas vivem, onde elas se alimentam, como se reproduzem? Eu vou num grupo de anjos, certo? Tem um monte de grupo de anjos aí, talvez eu possa entrar num grupo e ali startups, tem uma plenária, a startup vai lá e se apresenta. Ou vou lá e me cadastro numa plataforma de equity crowdfunding, como tantas, né? A CVM regulou isso, então Cria, Start Me Up, Captable, tem várias plataformas. Ou não, eu vou ser um cotista de um fundo de venture capital, private equity, quais são os fundos que existem, como é que eu entro e sou um cotista desse fundo? Essas perguntas são genuínas e é natural que os investidores o façam, mas todas essas respostas e perguntas têm algo em comum, o fato de que se a perspectiva da pergunta está errada, a resposta é meio irrelevante, certo? Principalmente porque os investidores muitas vezes passam da perspectiva de que eu existo, sou o anjo ali, sento com a minha mala, ouço um pitch e vou escolher em quem investir. Embora isso aconteça, é natural que aconteça, muitos founders fazem o pitch e fazem a abordagem para captação, etc. Quando você olha a perspectiva correta, né, a startup veio antes, certo? É difícil saber quem veio, o ovo ou a galinha, certo? Mas no caso das startups e investidores, a gente sabe muito bem. As startups existiram, ou precisaram existir antes do investidor captar. Né? Ela começa não com o investidor, ela começa com um founder, ela começa com um time de fundadores, com uma ideia, e aí evolui, certo? Os bons founders
estão seguindo uma jornada de ideia, de produto, de PPT, de aceleração, de MVP, de app, de serviço, de tentar vender, de fazer um projeto. Isso já existe muito antes de qualquer investidor ser assediado para fazer aporte de qualquer real. E nesse sentido, essa jornada está seguindo. E os founders, então, entendem que precisam captar. Certo? E nesse sentido, os melhores founders conseguem elevar o nível de maturidade da sua oportunidade, da sua startup, do seu projeto, do seu serviço, a ponto de não ser, de precisar captar, mas ser oportuno investir para fazer com que ele cresça mais aceleradamente. Mas o engine de crescimento já foi montado, o produto está ali, já tem cliente pagante, já tem receita. Então, o nível de maturidade da oportunidade, e portanto o risco dela é muito menor, na medida em que ele já tem clientes pagantes. Certo? Tem uma diferença monstruosa entre uma startup com um app e a mesma startup com o mesmo app e um cliente pagando R$1. Ou mais clientes pagando R$25 mil por mês. Quer dizer, o nível é a mesma startup, mesmo app, mesmo estágio, mas a diferença é você ter um cliente que abriu a carteira e votou. Né? Os clientes votam com cartão de crédito. Então, tem uma lição aprendida que é difícil falar para investidores, que não é o anjo que escolhe em quem investir. Certo? É o founder que escolhe com quem captar e lhe deixar investir. Então, parece um joguinho de palavras, mas essa diferença de perspectiva que é fundamental. Certo? Então, se tiver que levar uma lição aprendida desse nosso bate-papo, é essa. Certo? Não é você quem escolhe. Não significa que você não escolha. Você pode até escolher, mas talvez os melhores já foram escolhidos. Certo? Os bons founders, eles escolhem com quem captar. Eles não têm nenhuma obrigação de deixar de ser um jogo igual. Um founder não tem obrigação de dizer, olha, quem quiser investir tem o direito, eu sou obrigado a dar igualdade para todos, mas de jeito nenhum. Né? O founder capta com quem ele quiser, com quem ele pode, com os melhores que eles querem, com quem ele empresta mais credibilidade, com quem ele empresta smart money, com quem ele empresta reputação, com quem abre contatos, com quem tem diferencial. Talvez se ele não for tão bom, ele capta com qualquer um, e aí você escolhe, certo? Então, tem essa perspectiva, essa linha temporal de maturidade e quem escolhe com quem captar ou com quem escolhe em quem investir. Então, não é o anjo que escolhe em quem investir, é o founder que escolhe com quem captar. E daí, se lhe for dada a oportunidade, e se você estiver na frente de um bom founder, um bom time, uma boa startup, daí você escolhe. Então, quem escolhe primeiro é o founder, mesmo que ele não esteja nem sabendo o que ele está fazendo. Então, nessa perspectiva, e é por isso que eu anunciei o conteúdo da nossa apresentação, é importante entender que as melhores startups são reflexo de ótimos founders, certo? E aí, para você, investidor, dizer, eu estou com meu dinheiro aqui, quero investir em alguém, numa boa startup, quero correr esse risco. A primeira coisa que você tem que fazer é, peraí, deixa eu pensar o que uma boa startup é, ela é reflexo do ótimo founder, e o que ele pensa, o que ele quer antes de captar. Porque se ele não chegar a mim, eu não vou ter nem a oportunidade de investir, mesmo que eu seja bilionário. Certo? Então, é importante entender essa perspectiva de mindset. E o que esses founders priorizam? Certo? Eu estou tentando aqui falar por um founder que fui, mas certamente os founders atuais têm outra dinâmica da época que eu fui empreendedor. Eu falo com vários deles e acho que eu consigo aqui entrar na cabeça deles e procurar articular o que eles priorizam, certo? Primeiro, priorizam o capital. Né? Esses founders têm em mãos produto, receitas, muitas vezes estão próximos de break-even ou estão em break-even, e eles querem capital para crescer aceleradamente. Ele quer o capital ágil, descomplicado, eventualmente com follow-on em rodadas subsequentes, mas ele já tem um carrinho, ele já sabe dar a volta no quarteirão, ele sabe quantos quilômetros por litro faz, ele tem vários times que estão nessa equipe de corrida, ele quer gasolina de alta octanagem para correr uma corrida, para subir de patamar, para chegar na Fórmula 1. Ele não quer você pegando na mãozinha dele e colocando ele para sentar na cadeirinha de balanço, certo? Ele quer credibilidade, ele quer mais do que capital, né? Porque capital, meu real é igual ao real que está na sua carteira, que é igual ao real do vizinho, certo? Ele quer algo que empreste além do real, do capital, que ele precisa para pagar salários, para investir em marketing, etc., isso que é credibilidade. Tem uma coisa que a gente chama de halo effect, certo? Que eu uso muito. E muitos founders falam, poxa, eu captei com o Fábio, lá da Móvel e do iFood. Esse cara, de alguma forma, ele quer emprestar credibilidade que eu julgo que os caras acham que eu tenho. Acho que eu não tenho, mas eles acham que eu tenho, então deixa eles achando, certo? De
emprestar credibilidade, o conhecimento, o histórico de sucesso do investidor para dizer e sinalizar para outros investidores que tem alguém que já aposta nele, não apenas seu capital, mas associa até o seu sucesso, a sua credibilidade. Ele quer rede de contatos, que é o termo que a gente chama de Rolodex, certo? Ele quer co-investidores, ele quer apresentar para novas oportunidades, ele quer abertura de portas. Tem algumas portas que o dinheiro não abre. Né? Lead no Facebook, você compra. Né? Clique no Google, você compra, né? Promovendo, você impulsiona no Instagram, mas há alguns contatos. Algumas oportunidades, você precisa ter conhecimento, relacionamento, credibilidade, coisa que um co-investidor com alguns anos nas costas e alguma experiência, uma rede de relacionamento pode te dar e que muitas vezes o dinheiro não compra. E, por fim, você precisa de smart money. E aqui não estou falando nós, smart money, estou falando smart money adjetivo, certo? Você precisa, muitos founders querem investidores que entendem, que foram muitas vezes empreendedores operadores, que fizeram crescer grandes empresas, para poder estruturar experimentos de tração, para montar máquina de vendas, para ir construindo essa empresa à medida que ela cresce. Né? Eu gosto muito desse termo de company building, porque no início você tem 3, 4 founders num cubículo, certo? Alguém levanta e grita, está alinhado. A comunicação corporativa está assim, alguém grita, todo mundo ouve, está sabendo. Quando você tem 15, quando você tem 50 pessoas, não dá. Você pode até gritar, certo? Mas nem todo mundo vai ouvir e entender. Então, mas também você não pode implantar, sei lá, implantar um SAP, colocar um RP aqui para cuidar das nossas operações aqui no nosso time de 15 pessoas. Não vai funcionar, não vai nem conseguir pagar a SAP. Então, você tem que construir layers de maturidade à medida que a empresa cresce, né? Um bom investidor já fez crescer uma grande empresa na Móvel. A Móvel tem 4 mil funcionários, começou eu e o Fabrício numa salinha, certo? Então eu aprendi uma coisa ou outra sobre construir a empresa à medida que ela vai crescendo. E por fim, posicionar esse founder para estar no radar, para ter hot intro para VCs, para Venture Capitalists, certo? Para induzir novas rodadas. Óbvio, o anjo não vai fazer isso por você, mas ele vai te apresentar, posicionar, te criticar, orientar, saber levar o nível de maturidade, fazer um dry run, que a gente chama, um teste para você ser fritado do que um VC vai ter que fazer. Certo? Ele não vai levar você no colo, ele não vai participar da reunião, ele não vai apresentar seu PPT, ele não deve nem ir na reunião, mas ele deve ser capaz de te levar num nível de maturidade para que pelo menos você não passe vergonha na frente de um capitalista de risco. Então, esse é um pouco do resumo do que os founders priorizam. Tem muito mais coisa, mas eu acho que esses são os pontos essenciais. E o que acontece muitas vezes? Acontece o que a gente chama de baixar o sarrafo. Grande parte dos founders, principalmente aqueles que são founders de primeira viagem, que é a maioria dos empreendedores no Brasil, eles começam e aí vão baixando o sarrafo, certo? Então, hoje o SoftBank não é mais o que era antes, né? Porque antes era mintava unicórnios, etc. Mas grande parte dos empreendedores vai lá no SoftBank, na Redpoint, na Stella. Peraí, o SoftBank investe em unicórnios, eu quero ser unicórnio, então vou lá falar com ele. Aí ele não consegue, ou é rejeitado, ou não passa do e-mail, e aí ele vai baixando o sarrafo. Então eu vou falar no fundo de capital semente. Ah, não consigo, eu não fui selecionado, nem sabia que existia. Ah, não, então eu vou no investidor líder, que eu falo com algumas pessoas, estão sempre dando palestra. Ah, não consigo, então eu vou num grupo de anjo. Um grupo de anjo tem 30 investidores no plenário, eu vou lá, faço um pitch, quem sabe eu fisgo uns 5, 6. Aí, ou não consigo, ou não passei, aí eu baixo o sarrafo, eu vou num equity crowdfunding, certo? Porque aí tem plataformas, tem ali milhares de investidores, eu pego R$1.000 para cada um, 500 caras, pô, levantei 500 mil. Por algum motivo, ou ele não consegue, ou ele não evolui, e ele, vou acessar Friends and Family, né, and Fools, né, um tio rico, um ex-chefe do meu relacionamento, e muitas vezes não consegue, ele pode ir no anjo novato. Eu estou colocando esse funil como sendo caricato, nem sempre é assim, mas acontece muito esse processo de baixar o sarrafo. Então, muitos investidores podem achar que estão escolhendo para investir, quando na verdade eles foram escolhidos. O bom founder tentou isso tudo e não conseguiu. O founder que não sabe de nada, ele nem tentou, portanto ele nem conseguiu. Ele está tentando captar com quem está à mão, com quem está perto, certo? Que não é, convenhamos, uma boa estratégia de captação. Então, existe um processo muito comum no mercado chamado de seleção adversa, que lá em Goiânia a gente chama curva de rio, né? Normalmente, as pepitas de ouro são capturadas em cima, na nascente desse rio, e né, o que não é pepita, ou não foi enxergado como sendo pepita, tende a ir para numa curva de rio. Então, os piores deals tendem a passar por esse funil. Os bons investidores, eles tendem a identificar boas oportunidades upstream,
certo? As ótimas oportunidades que são investidas lá na cabeça, ela não chega. Você não vê uma excelente oportunidade que todo mundo passou e está aí no mercado. O cara está rodando bolsinho no mercado, tentando captar na pessoa física 1 a 1, fazendo cold e-mail. Isso é muito pouco provável. Então, os investidores muitas vezes acham que estão investindo, eles acham que estão escolhendo e eles estão no fim da fila sendo escolhido. E isso é muito comum porque tem um segredo muito bem guardado em Venture Capital, que pouca gente fala, pouca gente até entende, para ser sincero, é de que as rodadas privadas em estágio inicial nas melhores startups não são acessíveis a todos. E não é apenas nas melhores startups, não. Em todas as startups são empresas privadas. O founder não tem obrigação de dar acesso igualitário. Ele pode virar para o lado e pegar com quem ele quiser. Ele não está cometendo nenhum crime. É um contraste com a captação pública, quando a empresa faz o chamado IPO, que todo mundo fala hoje em dia, ou mesmo uma empresa que lança uma debenture, certo? No mercado, ele faz uma captação pública, né? Os prospectos dessa captação são auditados, isso precisa registrar na CVM, tem todo o controle de fluxo de informação, os seus gerentes, os seus assessores de brokers precisam mandar um e-mail com disclosure de risco bonitinho, todo mundo coloca a sua oferta, tem um book build, tem um processo estruturado de acesso ao investimento nessa empresa. Isso não existe para startup. A startup é uma empresa privada, faz o que bem entender, seguindo as leis, e capta com quem quiser. Certo? Nesse sentido, os ótimos investidores têm que se preocupar em criar, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, que a gente chama de deal flow, que é esse fluxo de oportunidades buscando eles. Certo? Que no termo de jargão se chama de flow proprietário, certo? É basicamente se estruturar e programar e aquecer e se posicionar para estar possível acessando as melhores oportunidades antes e de forma exclusiva de todos os demais. Né? Então, é a criação de uma espécie de magneto de boas oportunidades. Certo? Como todo magneto, vai chegar um monte de lixo, certo? E é natural que isso aconteça. Não apenas lixo porque é ruim, pode ser porque é cru, pode ser que sejam founders querendo uma ajuda, querendo uma mão amiga, e tranquilo, é natural. Com o tempo, os founders vão entender que os investidores não estão ali para ser benemerência, certo? Os investidores têm um custo de oportunidade de tempo muito grande, eles tendem a priorizar os deals mais maduros, naquele estágio de risco, no valuation acessível, com fit com a sua tese de investimento, e investir só naqueles, certo? Mas antes de você poder fazer isso, você tem que atrair muitos, certo? Então, os bons investidores têm um trabalho monstruoso de se posicionar para atrair. Como é que se atrai? Certo? Não basta você abanar o dinheiro. No Brasil, hoje em dia, se você colocar no LinkedIn que é investidor anjo, você ainda atrai um monte de gente. No Vale do Silício, senta na fila. Certo? No Vale do Silício tem capital sobrando, com baixa rentabilidade, menor do que os 2, qualquer coisa por cento da Selic. Então tem muito capital sobrando. Você falar que você tem muito dinheiro, cara, tem fundo de bi, certo? Tem founder que acabou de fazer um exit que está milionário. Então, o apetite e disposição para investir em startup faz de você mais um. Certo? Não tem nenhum grande diferencial. Então, você precisa construir algo mais para atrair. Em geral, é um investimento para você ter uma marca pessoal. Certo? Não basta ser alguém com cifrão na testa, certo? E o cheque apto a escrever, cortar cheque para startups. É você se posicionar e construir uma marca pessoal de auxílio, de apoio, de credibilidade, de relacionamento, enfim, é o grande trabalho nos Estados Unidos. Você vê nos Estados Unidos, tem venture capitalists que blogam regularmente. Certo? O blog que eles escrevem é muito mais um esforço de branding e de positioning para retribuição para o ecossistema, para inspiração de outros founders, para divulgar novas rodadas, mas é basicamente um marketing de conteúdo para construir essa marca pessoal e, com isso, atrair os melhores empreendedores. Atrair um universo de empreendedores e aí, obviamente, atrair a parte do processo e você tem que ser capaz de analisar e escolher, certo? Um dos elementos bastante forte disso é essa mecânica de give back, de dar palestras, de participar de mentorias, de escrever marketing de conteúdo, de fazer investimentos, de agregar valor a essas rodadas, de repercutir, de fazer um super esforço para se posicionar como um sonho de consumo, né, para criar o que a gente chama desse deal flow proprietário. Já que na perspectiva de capital, como eu falei, né, faz você só um dumb money. E os empreendedores conseguem claramente diferenciar,
certo? Os empreendedores, eles estão na pegada. Aquele cara conhece o seu business melhor do que qualquer outro. Ele sabe dos desafios, ele sabe das dúvidas, ele já foi fritado por outros investidores com as principais questões. Ele sabe o que pega e sabe o que perguntam. Eu, quando era empreendedor, eu sabia antecipar a pergunta que vinha no terceiro slide. Eu apresentava aquele PPT de olho fechado. Eu sabia até a pausa da piada. Até escrevi um blog post sobre isso que a gente vai republicar aqui em Smart Money. Então, à medida que os investidores interagem com os empreendedores, só pela pergunta ele já sabe se é alguém que só com dinheiro que não sabe o que está falando. Isso é muito clássico, certo? E é uma das coisas que razões pelas quais a gente procura mergulhar um pouco mais fundo nos deals e a gente faz perguntas que né, muitos dos empreendedores, e é isso que eles que nos falam, que outros investidores não fizeram. Os caras, a gente enxerga coisas, ou pelo menos critica coisas e questiona coisas que nenhum outro investidor criticou. Tem coisas que a gente critica e questiona e que pegam para a gente investir, que outros investidores anteriores, em rodadas antes, estão olhando o deal junto com a gente, já fizeram oferta de investimento e nem se atentaram para isso poder ser um problema futuro, certo? Um dos colegas investidores antes de estar aqui no grupo, eu falei com ele sobre isso essa semana, inclusive. Então, tem um esforço natural para você gerar visibilidade, ter credibilidade e ser a escolha natural dos melhores founders. E, de novo, não basta você querer. VC e anjo não basta querer, né? Você precisa ter a percepção do outro lado da mesa, certo? Os founders precisam entender que você está visível, que você traz credibilidade, você traz que a gente chama de smart money. Então, algumas coisas que a gente faz, apenas para exemplificar, não sou melhor que ninguém, muitos fazem isso também, mas só para dar uma ideia e tangibilizar o que eu estou falando. Primeiro, eventos. A gente tem um mapeamento dos maiores eventos do país e temos um engajamento ativo com os organizadores desse evento para ir lá palestrar. Muitas vezes já estamos convidados, mas os que não, quando não somos, nos oferecemos, certo? Para no Campus Party, na Gramado Summit, no Startupon, no Case, na Go New Economy. Eu comecei agora, né, fazer um marketing de conteúdo com uma profundidade, né? Se você fizer marketing de conteúdo de coisinha aspiracional no Instagram, os empreendedores vão sacar que tem uma agênciazinha fazendo as suas artezinhas, certo? O empreendedor não é bobo, certo? Então, conteúdo efetivo, denso, profundo, que inspira, ou que é humano, mas né, que vai dar mais do que 2 centímetros de profundidade para não ficar só aquecendo o canal, certo? Fazendo isso no Instagram, artigos no LinkedIn, a escrita de uma newsletter, o blog, efetivamente, eu gosto muito de blog, porque eles têm como ser mais profundos do que simplesmente updates em mídia social. Mentorias, uma das coisas que a gente faz, e a gente acabou de lançar, uma iniciativa aprofundada de mentoria, a gente planejou durante 6 meses para validação, para aplicação, para entendimento de estágio, não é gratuito, a gente não cobra nada, mas os founders têm que pagar para uma ONG, é um engajamento aprofundado, é gravado para ser repercutido para que outros founders vejam o engajamento real de investidores analisando um deal, enfim, é um esforço concentrado de tempo, que é o valor mais precioso que a gente tem, para criticar, ajudar e também ilustrar, no nosso caso, na mentoria, né, ilustrar o engajamento Smart Money que a gente tem com os founders, não apenas do nosso portfólio, que isso é óbvio na gestão do portfólio, mas novos founders que a gente está analisando. A divulgação de novos investimentos. Certo? Um dos nossos playbooks aqui é você estruturar uma rodada, você trabalha o PR, você faz uma comunicação para a imprensa para que um assessor de imprensa divulgue. Isso por quê? Por vários motivos. Primeiro, para você tocar o terror nos seus concorrentes, né? Toda startup faz isso. Segundo, para sair na imprensa, né? Os founders adoram sair na imprensa e mostrar que estou mandando bem. Olha, acabei de levantar uma rodada. Mas o principal ponto, no caso nosso de VCs, é para sinalizar para outros founders que a gente investe. Então, fique sabendo que alguém captou e fui eu quem investi. Vem aqui captar comigo quando você quiser também. É para gerar interesse. E, por último, é posicionar essa startup para outros investidores, né? Todos os investidores olham rodadas que foram realizadas no estágio anterior, né? Os VCs olham rodadas feitas por capital semente. Eu, investidor de rodada de capital semente, olho muito o que investidores anjos fazem, exatamente porque é uma corrida de bastão e a gente ficou olhando o que aconteceu no estágio anterior exatamente para poder captar aquela oportunidade à medida que ela cresce e amadurece. Então, a gente faz um esforço concentrado de post na imprensa. O que eu faço também é divulgar, agora a gente faz para todos os deals, um blog post nosso, mostrando o racional de o que a gente viu para investir. Porque às vezes o que sai na imprensa é muito reduzido, o jornalista, você faz uma pauta de empresa, o jornalista pega 2, 3 palavras, Gama, a gente anunciou a rodada de Gama, eles falaram que é a startup que forma a gente para o iFood e para o Nubank.
A Gama faz um pouco mais do que isso, mas é isso que saiu na imprensa. Então, eu faço escrever um blog post para poder dar um pouco mais de detalhes do racional nosso investidor por trás do investimento. A gente tem um esforço bastante grande de estar próximo com os venture capitalists, certo? Então, entender quais são os fundos, quem são os general partners desses fundos, o que eles esperam ver, quais são os nichos que eles têm, quais são as startups que eles já investiram, portanto não vão investir em startup concorrente. Essa proximidade te permite apresentar e, no mínimo, ser um selo de credibilidade para aquelas startups do meu portfólio que forem captar. Idealmente, os VCs vão ter... ver que ali, né, as startups investidas pelo Fábio e pelo César têm um nível de maturidade, qualidade, pelo menos que eles puderam criticar e apoiar mais do que outras startups. Por fim, o trabalho de educação, certo? Então, dar aula no Unicamp, o ensino à distância de Lean Startup da Unicamp que a gente está ofertando para o mercado depois da gravação, quer dizer, ter talentos, ter os melhores cérebros que estão no Unicamp e estão em outras escolas, ensinando a serem empreendedores e, naturalmente, se esses caras aprenderem, tiverem uma boa experiência, eles tendem a saber que aquele professor que ensinou empreendedorismo, que também é investidor, eles tendem a buscar esse professor para também poder captar quando tiverem com a oportunidade madura. Então, pelo que vocês puderam ver aí, é um esforço enorme, certo? Para o quê? Para criar mindset. Certo? Não é para ter um blog post, não é só para dar uma palestra, não é só para sair na imprensa, não é só para dar uma aula, certo? É para fomentar, implantar e gerar awareness, né, conhecimento e interesse pelos founders para captar com a gente quando estiverem madura a oportunidade. E aí a gente faz o mesmo que eu falei que você tem que fazer, você é investidor anjo, certo? Então, a gente, né, algumas iniciativas que a gente já está montando, além de tudo que eu falei lá atrás, a gente fez uma entrevista, inaugurando uma série de entrevistas com investidores da nossa rede, a gente está começando com o Júlio De Anjo, foi o meu primeiro investidor anjo lá na Móvel, e hoje é o VP de inovação do Grupo AF Educação, que fez o IPO na Nasdaq recentemente. Estão fazendo resenha de livros, tem uma pilha de livros super interessante aqui que a gente vai começar a fazer resenha para trazer essa minha leitura desses livros aplicados, né, e comentados sob a ótica do investimento early stage em startups no Brasil, que eu acho que é interessante, mais do que simplesmente o livro, porque qualquer um pode ler lá na Amazon, mas é trazer aqueles conceitos à luz do investimento early stage. E uma das outras coisas que a gente vai fazer é um exemplo, pegar estudos de caso de startups do nosso portfólio que estão fazendo limão limonada. Então, é mais do que pegar o PPT do pitch da startup para apresentar, porque isso não tem nada de novo, confesso, não é nem um pouco interessante, mas é como é que aquelas startups estão se adaptando, navegando num cenário de crise com exemplos concretos. Acho que aí sim é muito rico. A gente tem alguns exemplos bastante interessantes. Então, o que acontece? Esse investimento e esse esforço que a gente faz e que outros investidores anjos que sabem o que estão fazendo fazem, eles estão criando um funil. Certo? Eles estão colocando no topo desse funil, né, um monte de startups interessadas em captar, certo? E aí você refina isso com aquelas companhias que estão no seu foco de investimento, que estão no fit com a sua tese, aquelas com que você pode acessar, tem um monte de capital que está na startup sua tese, está lá nos Estados Unidos, você não pode nem acessar, você sabe nem quem é o fundo não quer captar com você. Aquelas naquelas que você gostaria de investir, certo? Aquelas que têm uma oportunidade de você investir no timing que você está considerando, certo? Que muitas vezes elas estão precisando investir, mas já captaram com outro, você não consegue nem entrar na rodada, certo? E, por fim, né, cuspindo lá naquele funil lá embaixo, no gargalo menor, aquelas empresas que você está disposta a investir, que estão dispostas a deixar você investir ao mesmo tempo que você tem capital. Certo? Então, é a construção desse funil. O que eu falei é mais ou menos o esforço para botar alguém lá em cima. Porque se ele não entrar naquele topo do funil, não adianta, né, aqui embaixo você ter capital para investir. Então, além desse esforço de posicionamento, que atrai muito, dentro dessa atração, você tem que ser capaz de filtrar preliminarmente nesse deal flow. E é o que a gente faz aqui muito agressivamente, certo? Atualmente, a gente olha em torno de 550 a 600 deals por ano, para fazer no máximo 5. Então, o funil é super agressivo, né? Super fino a boca desse funil, porque entra de tudo, né? Chega um monte de startup, desde aluno querendo tomar um cafezinho para me contar a ideia dele, até outras startups com pegada de captação já pronta, com investidores já comitados. Então, eu preciso ser capaz de tratar de forma diferente, startups em estágios de maturidade e oportunidades diferentes. E uma das coisas que a gente olha muito ao fazer esse filtro, então, mais do que criar o deal flow, é filtrar rapidamente e olhar as fontes mais maduras. A primeira delas
são indicações. A gente olha com muito carinho essas 3 tipos de indicações: CEOs do portfólio, experts da indústria e outros anjos e VCs. A gente tem uma aula só sobre sourcing no curso que o Rafa vai falar ao final, mas tem algumas coisas interessantes que eu vou falar. Primeiro CEOs do portfólio são empreendedores. Se eles passaram pelo nosso curso, você pode ter certeza que eles são empreendedores. E pessoas com um know-how não bullshitam outra. Um mecânico de carro não conta uma historinha de rebimboca da parafuseta para outro mecânico de carro. Esse cara dura 5 minutos num bate-papo franco. Um designer não inventa moda e conta e cospe jargão para o outro designer. Um engenheiro, um padeiro não fica falando história de pão para outro padeiro que não tem substância. Um empreendedor não é capaz de virar para outro empreendedor e falar que o Bit casou com o Byte e nasceu o IoT. Certo? Por incrível que pareça, essas coisas acontecem para investidores, porque os investidores não têm o know-how do jargão da indústria. Então, podem achar que aquele CEO, aquele empreendedor está falando uns termos complicados, ele deve saber o que ele está falando. Isso pode acontecer para VC, para investidor. Isso não acontece de empreendedor para empreendedor. O empreendedor é capaz de saber se o outro está conversando fiado com 5 minutos. Então, o que a gente faz é olhar com muito carinho dicas de empreendedores que a gente já analisou, validou, apoiou, criticou, brigou, acompanhou, etc., que vira e fala, dá uma olhada naquele empreendedor ali. A gente olha com muito carinho. Um outro ponto é experts da indústria, certo? Os empreendedores não são startupeiro, ele não está atuando no vazio, ele está atuando numa indústria que tem players, que tem cliente, que tem mercado, que tem uma realidade posta. Quando o expert da indústria olha e fala, presta atenção no que esse cara está fazendo. O último round que a gente fez, que a gente vai anunciar ainda, foi indicado por alguém da indústria de RH. O HR Tech, ela me chamou e falou, Fábio, eu trabalho nessa indústria há 15 anos. Dá uma olhada no que esses caras estão fazendo aqui. Isso aqui muda o jogo. Por isso. Certo? Dá uma olhada nessa startup. A gente caiu e mergulhou na startup. Por fim, outros anjos e VCs, certo? Outros investidores, ou VCs, outros investidores em rodadas subsequentes, né? Que os founders vão a eles, estão muito cedo para eles investirem, e eles falam, olha, interessante o que você está fazendo, mas você precisa falar com o estágio anterior, e muitas vezes fazem uma intro para mim, e eu olho com muito carinho VCs que olharam, viram que tem oportunidade, mas está num estágio muito anterior. E aí começa aquele processo de seleção diversa, certo? À medida que você vai caindo, a qualidade tende a cair, certo? Eventos nacionais e regionais, onde as startups estão fazendo pitch, as aceleradoras, tem muitos founders que vão na aceleradora para aprender a ser empreendedor, e é bem diferente do modelo de aceleração americano lá da Y Combinator, da Techstars. Grupos de anjos, em geral, os empreendedores, os bons empreendedores, já foram captados upstream, eles não precisam acessar grupo de anjos. Não significa que quem está no grupo de anjo é lixo, tá, pessoal? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que, dada a oportunidade, a maior parte dos empreendedores tendem a captar com VCs, fazendo cheques grandes, sem precisar participar de várias plenárias, tomar café com um sem número de anjos, certo? E, por fim, plataforma de investimento coletivo. Em geral, as melhores startups já captaram sem precisar utilizar. Tem algumas exceções, algumas startups podem querer plataforma de investimento coletivo se eles quiserem realmente diversificar a base de investidores para cada investidor ser um vendedor. Exemplo clássico é a startup cerveja, eu vejo muitas startups captando ali, porque cada um que investiu no limite é um tomador de cerveja ou conhece outras pessoas que o são, então você usa os seus investidores não apenas para ter capital, mas também para ter clientes, mas é um caso muito particular. Enfim, tudo isso é para ter o first pick, certo? Para ter a primeira ninhada, certo? O que os investidores antes sabem o que estão fazendo, eles procuram fazer é desenvolver e se posicionar com marketing de conteúdo para ter a oportunidade de escolher primeiro. Não garante nada, você precisa escolher bem, certo? Mas só de ter a oportunidade de escolher antes e tentar, de uma forma criteriosa, selecionar, analisar e validar e pegar a primeira ninhada, lhe dá a chance de ter esse diferencial. Por quê? Porque investimento em startups, ele é essa curva exponencial, certo? Se você olhar a quantidade de startups embaixo, no eixo X, são inúmeras. E no eixo Y, a gente tem um múltiplo de retorno do capital investido, certo? O que acontece muito em Venture Capital é que você tem muitos deals que ou dão write-off. Write-off é um nome bonito que investidores investiram para dizer perdeu o Playboy, certo? Você investiu que ele virou pó, não teve retorno nenhum.
certo? E muitos outros mal retornam capital. Aquela startup é liquidada, não sobra nem para poder dar uma bala chita para cada investidor, certo? Então, são muitos, mas são medíocres. As startups que retornam capital com múltiplo, né, que são os melhores deals, são escassos, são muito escassos, mas os retornos são espetaculares. Certo? Tem retornos de 100, 150, né, 200 vezes o capital investido. Certo? Da Móvel foi milhares de vezes. Então, é importante você formar um portfólio diversificado. Óbvio, a gente, investidor, não sabe qual vai ser, né, qual que é o medíocre, qual que é o espetacular. Se soubesse, você investir só no espetacular, certo? Por isso você faz um portfólio diversificado. Mas ao escolher antes, lhe dá a chance de, pelo menos, tentar selecionar os melhores a partir de critérios do que tem early stage, de produto, de tração, de cliente, de receita, antes dessa startup estar acessível aos demais investidores em rodadas de capital semente. Então, é importante esse processo de deal flow para lhe posicionar e ter dinheiro, ter oportunidade de fazer essa primeira escolha. Então, todo mundo fala deal flow, mas alguém não simplesmente tem deal flow. Certo? Não basta você querer ter, você precisa trabalhar duro, mas de forma inteligente, para construir esse deal flow, certo? Não basta, né, como o César, certo? Não basta ser como é que tem aquela regra lá que fala que não basta você ser certo, você precisa ser percebido como sendo honesto, certo? É a mesma coisa para ser smart, né? Não basta você falar, oi, eu sou smart man, tá aqui, smart man não adianta, certo? Se os founders não tiverem respeito, credibilidade, acompanhamento, interesse, não basta você ficar fazendo postzinho no Instagram dizendo eu sou smart money, não. Nem basta falar, oi, eu tenho dinheiro, alguém vai pegar o seu dinheiro, fala, não é bobo, certo? Mas eles vão saber a diferença entre smart e só money. Então, para os investidores que estão aí, esse é um ponto onde vale refletir, certo? Se você quer investir, é natural que você quer investir, eu quero um retorno do meu capital, isso é natural. Mas e aí? Você quer gastar o tempo para fazer todo esse trabalho de conteúdo e de atendimento? Você tem conhecimento para não apenas gerar conteúdo e dar palestra para atrair os melhores deals, mas poder selecionar, ajudar e induzir novas rodadas? Certo? Você tem esse, né, conhecimento para poder analisar, mas também para gerar esse conteúdo de inbound, que a gente chama ali de blog posts, Instagram, de palestra, um pouco do que eu estou fazendo aqui com vocês nesse instante, certo? Mais do que isso, você tem um volume de capital? Porque se você tiver 10 mil e vai fazer um aporte, cara, é melhor você ir, vai para Las Vegas e joga no zero lá na roleta, certo? Porque a chance de você fazer um investimento e ele te dar esse retorno é pouco provável. Certo? Em geral, você tem que formar 20 investimentos para ter uma carteira diversificada, para aquela uma startup dar um retorno maior do que 20 vezes, porque se você der retorno de 20 vezes, ela vai pagar as outras 19 que quebraram. Certo? Então, é importante ter um volume mínimo de capital para fazer uma aposta diversificada. Por último, que eu acho que é importante também, você tem saco, certo? Investimentos early stage são muito crus. Tem founder que só está querendo ajuda. Você vai pedir o histórico dos últimos 5 anos, a startup não existe há 5 meses, certo? Ter que interagir, você vai olhar, eles não sabem nem, a questão da contabilidade não está estruturada, os indicadores financeiros inexistem, não é fácil, precisa ter estômago, certo? Para apetite de risco em coisas pouco estruturadas. Para quem investe só em olhar os resultados da Petrobras, da Vale no semestre, e vai olhar o PPT de uma startup, cara, tem uma curva de diferença monstra. Certo? E muitas vezes tem uma simetria de informação, porque o founder, né, ele testou, ele experimentou, ele apresentou, ele parece saber muito e você tem pouca informação sobre aquela indústria, muitas vezes não tem nem outras empresas com as quais comparar, muito menos relatórios financeiros auditados. Certo? Então, é preciso olhar muito sinceramente, saber se você tem paciência, estômago e saco para poder posicionar, conversar, tomar café, alinhar, entender, investir, apoiar, interagir, cobrar no longo prazo. Certo? Por fim, você consegue dizer não? Não é fácil, não. Certo? A gente fala, né, 545 nãos em médias por ano aqui. Muitas coisas são boas ideias, são founders com energia, é gente querendo sair do lugar comum, não tem nenhum funcionário público empreendedor, certo? São empreendedores efetivos, estão querendo criar grandes empresas, grandes corporações, né, gerando empregos, pagando impostos, né, tendo um impacto positivo, e a gente é muito seleto, certo? A gente vai fazer 5 investimentos no ano.
Não é fácil dizer não para empreendedores, é uma coisa que frustra eles, me dói, porque por mais que não seja uma questão pessoal, certo? Você não está dizendo que a pessoa não presta, você está dizendo que aquela oportunidade não está um estágio maduro, que tem um fit com a sua tese, ou talvez esteja, mas tem outras que estão mais, então você vai priorizar aquilo que está mais maduro. Então dizer não é uma posição muitas vezes difícil. Por fim, esse esforço todo é só para ter deal flow, certo? É só para você atrair. Depois de atrair, começa todo o trabalho de analisar, de validar, de usar produto, de olhar finanças, de benchmark competitivo, fazer a due diligence, depois de investir, de co-investir com outros investidores, depois de gerenciar esse portfólio, de ajudar, de acompanhar, de criticar, de abrir oportunidades, de não atrapalhar, que já é um bom começo. Quer dizer, todo esse processo de deal flow, tudo que eu falei, nas últimas aqui, quase uma hora, é só para você botar o pé na porta, certo? O investimento em si ainda tem uma longa jornada para você fazer a rodada, auxiliar essa startup e ter a saída do retorno desse investimento, certo? Na premissa que você está querendo, né, um investimento com retorno. Se quiser só uma startup de estimação, aí você faz a sua, você não precisa, né, ser anjo só para poder ficar brincando de empreendedor com a startup, certo? E é por isso, e aí fazendo um pouco do link do que a gente tem aqui em Smart Money, que a gente acha que faz sentido investir com um líder, certo? Foi por isso, de alguma forma, que, né, frustrado um pouco com a minha experiência anterior, que eu achei que faria sentido liderar rodadas. Não apenas porque a gente diversifica e traz outros co-investidores, e é um passo seguinte àqueles investidores que eu formei no curso de formação de investidores, eu consigo também dizer, olha, já que vocês querem investir, analisem a startup, né, entendam as mecânicas dos produtos. No curso a gente fala muito disso, mas além de analisar startup, time, produto, etc., que você vai fazer com todas, você pode também investir com um líder, certo? E aí você pode analisar o racional do líder. O que ele fez, ele tem credibilidade, ele já foi um empreendedor, ele tem skin in the hat, que a gente chama, sabe? Normalmente fala skin in the game, eu gosto de dizer skin in the hat. Ele investe grande parte do seu capital ou ele é só um intermediador? Certo? Ele é só um mandatário que faz o meio do caminho, certo? Ele investe em poucas com convicção ou ele investe em 1000? Ele faz o spray, senta e reza, alguma delas deve dar certo, certo? É importante entender essa diferenciação começar com os mais experientes, nem que seja para aprender no começo, certo? Além de se fazer com os mais experientes, você tem um pouco dessa rede de co-investidores, por isso que a gente faz né, lidera a rodada com vários co-investidores, porque você consegue fazer com que vários co-investidores apoiem uma empresa, certo? Abram rodadas, né, apresente para conhecidos, a gente acessa a rede de co-investidores para validar. Alguns são experts num nicho, a gente submete uma startup ainda em processo de decisão do investimento para poder obter críticas, poder informar melhor o nosso processo decisório. Então, esse tipo de rede para a gente é super importante. De novo, eu poderia investir só o capital meio do César, a gente poderia falar com 5 family offices, levantar com 100 milhões de reais cada um e ter 500 milhões e tá tranquilo, certo? Falei com 5, 100 milhões de cada, levantamos um fundo. A gente não quis fazer isso porque eu prefiro pegar com pessoas físicas, abrir o espaço para elas serem co-investidores e formar essa rede, e a rede é um diferencial muito mais forte do que simplesmente ter 5 limited partners milionários e que não, na boa, não sabe nem o que é uma startup, ok? É um pouco isso, é isso que eu queria cobrir com vocês, a gente está quase uma hora aí. Quem tiver interesse, você, empreendedor, infiltrado aqui na reunião de investidores, ou você, co-investidor, que tenha tido oportunidade, que quiser co-investir com a gente, ou quiser captar com a gente, smartmoney.ventures, tem um formulário de contato lá, vai ser um prazer ouvir mais de vocês e receber seus materiais. Tá aqui com o PPT. Eu queria dar um tempinho agora, falei bastante, dar um tempo para o pessoal poder, se tivermos dúvidas e perguntas aí, me ajude aí com a curadoria das perguntas, Rafa. Respondendo à questão específica lá de negros e mulheres, é um problema bastante desafio do mundo de venture capital, certo? Isso não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, a representatividade de mulheres e de negros, de minorias, de uma forma geral, no mundo de venture capital, é bastante pequeno. No mundo de VC, no mundo de empreendedores em geral, via de regra, né, esse infelizmente, é
um mundo que hoje tem em sua maioria homens brancos, e seria muito interessante se fosse bastante diferente, certo? Não por acaso eu investi em duas das startups que eu investi, foram fundadas por mulheres. O meu primeiro investimento foi fundado por duas garotas, foi o maior aprendizado que eu tive, até um caso de sucesso que a gente coloca no curso, que é o de cabe na mala. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres que são mais cuidadosas, são mais atenciosas, são mais, muitas vezes são mais, conseguem gerenciar melhor múltiplas atividades, como provam tantas mulheres que cuidam, né, que são donas de casa e têm um diferencial bastante grande, conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uma das coisas que a gente vai estar fazendo aqui da nossa singela contribuição para mudar um pouco desse cenário, na iniciativa de mentoria, a gente recebeu mais de 50 aplicações de mentoria, né, mentoria.smartmoney.ventures. Uma das coisas que a gente vai fazer é priorizar minorias na seleção de quais startups a gente vai dar mentoria. As startups aplicam para mentoria, né? A gente seleciona com quais engajar, e aí a gente vai utilizar um pouco desse critério também para priorizar, além de outros critérios, né? Que perguntas a gente consegue efetivamente agregar valor. Muitas das perguntas eu vi lá merecem apenas um curso, certo? Que são perguntas de capacitação, elas são melhor ajudadas dando uma bolsa de estudo de Lean Startup. Mas outras que forem relevantes e a gente puder agregar valor, um dos critérios que a gente vai utilizar se for mulher, né? A gente não perguntou no formulário se as pessoas são negras ou não, a gente deveria perguntar, mas o aspecto de gênero a gente vai saber certamente, porque a gente tem os contatos do LinkedIn de todos eles. Então, esse é uma das coisas que a gente vai utilizar. E se tiverem outras ideias do que a gente possa fazer para mudar um pouco desse cenário, seria interessante. Acho que uma coisa que é de longo prazo, mas que é efetiva, é levar a capacitação, certo? À medida que os conteúdos de formação empreendedora não ficarem restritos ao universo educacional existente, porque quando você fica restrito ali na Unicamp, você está restringindo a quem pode entrar na Unicamp. Embora as políticas afirmativas de acesso à universidade estejam em voga, grande parte daqueles que conseguem passar no vestibular, por exemplo, da Unicamp, são pessoas que tiveram uma formação de segundo grau de qualidade, portanto, frequentaram escolas públicas, portanto, são de alta renda, e aí isso já exclui em grande medida, por exemplo, pessoas de baixa renda. Então, esse é um problema. À medida que esse conteúdo no Formação Empreendedora é gravado, certo? Através do conteúdo de Founder Education, que o Rafa também está tocando, você tem ali isso acessível para pessoas que consigam se capacitar, aprendendo a ser empreendedores, né, online, certo? Então, você consegue diversificar e universalizar o acesso a essa formação empreendedora, e não ficar restrito àqueles que frequentaram escolas particulares e tiveram a boa educação e conseguiram passar o vestibular da Unicamp, no exemplo que eu estou usando aqui. Tá? Temos outras perguntas aí? Como é que estamos, Rafa? Ótima pergunta. Qual momento considera ideal para compartilhar deals com os co-investidores? A gente tem dois momentos, Felipe. Tem um momento que é durante a análise do deal, a gente gosta de ouvir informações contrárias de experts do nicho. Certo? Muitas vezes, quando a gente olha um deal no estágio mais avançado, a gente já olhou o PPT, o número, baixou o produto, de alguma forma a gente já está meio que encantado pelo empreendedor. Então a gente gosta de duas coisas, de buscar uma crítica, de mostrar, vamos ver alguém que não está meio que encantado, não está muito perto aqui não está enamorado pelo empreendedor, o que é inerente, e que possa fazer um posicionamento de, vamos olhar isso aqui e pensar no que pode dar errado, certo? De uma forma estruturada. Então isso é uma coisa importante. E o segundo é expert de nicho. É procurar envolver os investidores que conhecem daquele nicho, de RH, de finanças, de tecnologia. Então, a gente procura usar essa base de co-investidores, basicamente, para serem especialistas e para informar o nosso processo decisório. Esse é um primeiro momento. Portanto, a gente não faz com todo mundo, né? Porque daria muito trabalho articular isso tudo. A abertura para os co-investidores a gente faz quando o deal está maduro. Certo? A gente olhou, analisou, validou, entrevistou, negociou, investiu, criticou, escreveu um memorando de investimento, né, que a gente escreve para a gente ter aqui registrado por que a gente está investindo, o que a gente espera em investir. Quer dizer, quando o deal está maduro, aí sim a gente abre de forma privada apenas para os investidores seletos da nossa rede. Dessa forma, é esse momento que os investidores recebem, né, a informação e o convite para co-investir nessa rodada privada liderada por nós. Ou seja, é quando o deal já está maduro, a gente já tem convicção de que vai investir, aí a gente abre a possibilidade de co-investirem conosco. Então, esse é o estágio que a gente abre para eles poderem entrar na rodada conosco.
Tem surgido um modelo de venture building. Quais as vantagens para os investidores investir nesse modelo? A gente vai fazer um encontro só sobre venture building e mais sobre aceleração de uma forma mais ampla. Mas o modelo venture building, tentando resumir aqui para vocês, são empreendedores, investidores, etc., que criam grandes negócios. Em geral, eles trazem a ideia, têm um know-how para a construção de grandes projetos, mas fazem isso em série, certo? E aí, muitas vezes, eles trazem um empreendedor para ser quem vai tocar aquele negócio, certo? Se o empreendedor fosse o dono daquela ideia, normalmente eles estariam acelerando. Então, é quase uma aceleração onde a ideia, a oportunidade, as conexões, muitas do know-how é trazido pelo próprio venture builder e não pelo empreendedor. Senão o venture builder seria, muitas vezes, entendido como sendo uma aceleradora. As vantagens de investir muitas vezes está vinculada ao fato de que você está investindo no venture builder. Eu considerei ser um venture builder quando eu comecei a empreender. O grande ponto é que tem um conflito de interesses pelo fato de que o venture builder ele tende a ter uma participação preponderante. Certo? Ele tem a ideia, ele tem o know-how, ele basicamente traz o empreendedor para tocar o negócio que ele já montou. Então, o empreendedor, ele tende a ter um percentual bastante pequeno desse negócio. Então, a desvantagem, né, você perguntou a desvantagem é que você está entrando num negócio cujo maior sócio não está à frente do negócio de forma exclusiva. Porque senão ele seria empreendedor, não seria venture builder. Certo? Então, tem essa dissonância e esse é o maior desafio de você investir no venture builder, achando que ele vai fazer, construir, build vários ventures. Eu prefiro investir em ventures, investir em times, onde ele não está construindo vários ventures, ele está fazendo um. É aquilo que ele tem que fazer e fazer crescer. Certo? Se eu fosse investidor, eu não investiria em venture builder, apesar de reconhecer que tem bons empreendedores que seguiram na métrica de construção de vários negócios, mas tem o desafio de você naturalmente ter participação majoritária nesses vários negócios, o que por si só tende a ser um impeditivo para rodadas futuras, na medida que os venture capitalists querem que os founders na linha de frente do time tenham participação preponderante, inclusive sejam majoritários até rodadas subsequentes. Isso basicamente impede que startups com uma participação muito grande de um venture builder que não está na linha de frente impeça o levantamento de novas rodadas. Isso é um desafio inerente ao modelo. O Denis Lemos, tenho me inteirado sobre sua história e posicionamento atual, mas o que faria você ponderar ser sócio, não apenas investidor de uma startup? Sei que você vai conta o que tem feito nesse momento, mas gostaria de conhecer sua resposta. É um modelo, cara. Eu penso como sócio, certo? A gente é investidor, a modelagem é de contrato de mútuo, então a gente, a rigor, é credor. Se essa startup não voar, a gente não vai ser investidor, a gente vai sair desse investimento em 2 anos, mas o racional, a atuação, o dia a dia é efetivamente no mindset societário. Mas não é societário do dia a dia fazendo só aquilo, né? Ali contratando, demitindo, funcionando. A gente aporta em startups cujos times sejam capazes de não apenas fazer isso, mas fazer isso crescer de forma substancial. A principal motivo de eu não ser sócio de uma startup, ou mesmo de eu não voltar a ser empreendedor, já que eu teria alguma experiência para isso, certo? E agora com o meu próprio capital, é que é o motivo pelo qual você é investidor anjo, certo? Os investidores anjos não querem ser sócio de uma startup, certo? Eles querem muitas vezes o filé mignon do empreendedorismo, por incrível que pareça, certo? Esquece o risco, ele pode perder todo o dinheiro, que essa parte não tem nada de mignon nesse filé, mas ele quer fazer o quê? Ele quer ter retorno, ele quer diversificar os seus investimentos, quer ter um componente financeiro, mas tem um outro componente também que é de engajamento, de audição do futuro. Você está ouvindo coisas que podem ter uma disrupção bastante grande. Você interagir com founders brilhantes, com energia, com pessoas que estão realmente podendo causar um impacto positivo no universo. Você colaborar em questões específicas, pontuais, no engajamento estratégico, certo? De ajudar na estruturação da máquina de vendas, de induzir uma próxima rodada, de validar um pitch, de fazer uma conexão de negócio, certo? Quer dizer, é a parte do filé mignon. O dia a dia
certo? De colocar a proposta, entender se fechou, fazer o follow-up de vendas, alinhar com o time, repassar, resolver os pepinos de suporte, assistência técnica, isso aí tem um time. Em geral, o investidor anjo, e eu respondendo essa pergunta, não quer fazer isso, certo? Se quisesse fazer isso, eu ia ser empreendedor de novo. Certo? Muitos investidores hoje já têm uma certa independência financeira, ou mesmo já têm já estão trabalhando no mundo corporativo ainda, portanto está com o seu tempo eminentemente tomado, para ponto de não ser sócio do Motor Startup novamente. Certo? Então, eu não seria sócio. Eu penso como sócio ao ser investidor, mas o meu barato é investir, apoiar de forma estratégica e formar outros investidores e formar muitos outros empreendedores e lucrar com o seu sucesso, apostando, investindo nas suas startups, junto com outros co-investidores. Ok? Beleza? Seguindo aqui então, pessoal, o Rafa já falou, obrigado mais uma vez, Rafa. Uma coisa interessante, só para quem é nosso co-investidor já teve, nessa formação de investidor anjo, que ela foi gravada, o diferencial da que já tive é que a gente vai ter os masterclass. Eu acho que o masterclass é uma oportunidade de você não apenas ver os vídeos que tem na gravação, mas também interagir a fundo com esses 4 tópicos de formatação de tese, estruturação jurídica, análise dos negócios, formação de portfólio. Legal. Eu já falei aqui, pessoal, a gente está fazendo uma iniciativa forte de give back aí, né, de um pouco que eu falei, de documentar esse nosso playbook e compartilhar com o ecossistema para ter uma contribuição positiva e também para gerar awareness e deal flow. A gente fez isso por ocasião do Covid, então teve 4 séries que a gente fez com blog post, com gravação, com vídeo, tudo está no nosso blog, e esses links, cada um desses 4 links vai estar nesse material que a gente vai compartilhar com vocês também oportunamente. Além disso, como eu disse, a gente está fazendo uma série de entrevistas, resumo de livros e casos de negócio que a gente vai compartilhar com vocês em entrevistas, em convites para conhecer exemplo do que vocês estão fazendo aqui agora. A gente lançou também a mentoria.smartmoney.ventures, em que startups podem aplicar e ter, a gente vai estudar os seus materiais e cair em 45 minutos, eu ou César, com esses founders. A gente teve mais de 50 startups que aplicaram, a gente está meio aqui sobrecarregado com todos eles, mas essa mentoria está sempre aberta. A gente vai ter um funil de startups, a gente já está programando a análise do material e a gravação para esse primeiro batch, que a gente acabou de lançar isso. A gente lançou também a newsletter, convido vocês a assinarem, quem não for ainda assinante, newsletter.smartmoney.ventures, a gente compartilha informações do portfólio, as nossas iniciativas de conteúdo, eventos que a gente tem e outros meetups como esse que vocês estão participando. O nosso próximo meetup vai ser sobre estruturação de investimentos. É uma coisa que vários dos investidores perguntam, né? É muito novo esse processo de investimento anjo, então ele fica muito sem referência para isso. Isso é um fundo, eu sou cotista de um fundo, não é um fundo, então a gente resolveu preparar um conteúdo específico para isso, para entender a diferença entre os modelos de investimento early stage, club deal, rodada sindicalizada, grupo de anjos, versus o modelo de fundo, que a maior parte das pessoas conhece fundo, né? Taxa de administração, taxa de performance, etc. Então tem um material bastante detalhado sobre isso, colocando as semelhanças, diferenças, o complemento de capital, os aprendizados que são extraídos, o tipo de envolvimento ativo, as taxas que são cobradas e, por fim, uma análise mais crítica aí de prós e contras de você, investidor, investir ou não no fundo. Vai ser na quarta-feira, final do mês, quarta-feira, 29 de julho, às 18 horas. O Rafa já deve ter trocado o redirecionador aí, o mesmo link que vocês utilizaram para se matricular para esse evento aqui, meetup.smartmoney.ventures. A gente não está cobrando, no futuro a gente vai começar a cobrar esses encontros aqui, porque eu acho que a gente entrega bastante valor e a gente não precisa ganhar dinheiro para isso, mas a gente doa para uma ONG, mas vamos fazer valer. Tudo é de graça, o pessoal costuma não valorizar tanto. Espero que vocês sejam diferentes, certo? A gente vai permitir todo esse cadastro, mas a gente vai dar prioridade para os investidores ativos. A gente vai passar a utilizar o Zoom, e o Zoom tem um limite de 100 pessoas simultâneas. A gente até aumentou utilizando o Google Meets nesse, porque ele é de 250. A gente está priorizando e garantindo que os nossos co-investidores tenham prioridade nos encontros que a gente promove para eles em última instância, certo? Em geral, não apenas esses encontros, mas também o curso de formação de investidores anjos foram pensados para investidores. E exatamente por esse motivo, eles tendem a ser muito ricos para empreendedores, por incrível que pareça, certo? Porque ao os empreendedores fazerem o curso,
mesmo que eles não vão investir, eles são capazes de entender o racional, o crítico, a análise, as premissas, os pré-requisitos, os senões, os temores, os interesses dos investidores. Então, para os empreendedores que estão aí, vocês estão de parabéns, porque você está meio que, né, aprendendo com a Matrix, certo? Está lendo a Matrix. E, nesse sentido, a gente abriu esse meetup para permitir que empreendedores também se inscrevessem, porque eu acho que é muito rico. Tem muito investidor aquecendo, tentando vender curso para você falar, olha, aprenda a captar, certo? E fica falando e fazendo, lecionando para você, empreendedor. Eu acho que o melhor jeito de falar para o empreendedor aprenda a captar é aprenda como o investidor deveria aprender na hora de analisar uma boa oportunidade. Essa é a melhor forma de você aprender a captar, porque você está olhando não apenas como captar, e sim o que alguém está querendo para poder investir. Beleza? Então, todos convidados aí, quarta, 29 de julho, 18 horas, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, a gente vai mandar oportunamente. É isso, pessoal. Eu queria agradecer o tempo de vocês. Espero que o conteúdo tenha sido bastante rico e tenha valido inúmeras outras lives e inúmeras outras coisas que vocês poderiam estar fazendo em casa em meio a essa pandemia. Beleza? Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Espero receber contato de vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais. Envie os seus pitches para nós no site Smart Money. Os co-investidores que quiserem co-investir conosco, a gente está abrindo uma iniciativa de investimento nova chamada K-Pool. Vai ser um prazer apresentar mais detalhes para vocês. E espero ver vocês todos no nosso próximo meetup no final do mês, quarta-feira, 29 de julho. Um abraço. Obrigado, Rafa. Obrigado, César. Um abraço a todos e com Deus. Tchau, tchau.